Então eu fiz aqui uma lista de padrões que podem ser mistos, né? Então realmente o diagnóstico tem que ser feito, né? E quando você tem excesso de fogo do fígado, né? Geralmente a língua está vermelha, o pulso está em corda, o pulso tá rápido, né? E um quadro de deficiência geralmente é uma língua mais seca, com pouca saburra, né? Careca, com fissuras, e o pulso são mais profundos, né? Isso para quem estuda a medicina chinesa. Então aqui temos, por exemplo, né, a enxaqueca. É um exemplo típico isso. O pessoal está com raiva, tem enxaqueca, mas se você tem deficiência de Yin, pode ter enxaqueca ou pode ter os dois padrões, né? Gastrite é a mesma coisa, né? A gastrite pode ser pelo fogo verdadeiro ou pelo falso fogo, né? Fogo verdadeiro é aquele queimação, né? Ficou nervoso e tem aquela gastrite, aquela queimação forte, né? E por deficiência é aquele gastrite leve, né? Aquele gastrite crônica, que o estômago já sofreu, já está com deficiência, então você tem aquela queimação leve, mas é crônica, é mais prolongado, né? Outra coisa, por exemplo, sudorese, né? Então, quando você tem muito calor, você tem o fogo, verdade? Você sua muito, né? Tem uma sudorese intensa. Mas o falso calor dá aquela sudorese noturna, né? Você sua de noite. Aquele suor que lembra muito o sudorese que é igual, né? E sudorese das pacientes que têm menopausa, né? Dermatite é a mesma coisa, você tem que fazer os diagnósticos, as doenças autoimunes que já comentamos, né? Então você tem uma inflamação. Por que o corpo está inflamando, né? Porque você tem muito fogo ou você tem uma secura que fez elevar, né? Fez com que o fogo pegasse com mais facilidade, né? Outros exemplos, né? Infecções urinárias que eu já comentei, insônia é a mesma coisa, né? Insônia é uma pessoa que tem muito fogo na mente, né? Então ele não consegue pegar no sono, então ele fica agitado, deita lá e não dorme. Mas quando você já tem uma deficiência Yin, o problema da insônia é que você não consegue manter o sono, né? Você dorme, mas você acorda no meio da madrugada e fica agitado, não consegue dormir, né? Esse é outro exemplo, né? Ansiedade é a mesma coisa, né? Você tem uma ansiedade porque você está tenso, estressado, né? Muito ansioso, esse é o fogo verdadeiro. Mas quando não tem água na sua mente, né? Porque o Yin simboliza a energia da água, a energia do frio. Então a sua cabeça fica quente também, né? Quer dizer, não tem água para esfriar a sua mente, então você também fica muito ansioso, muito agitado, né? Então, os padrões podem ser misturados, né? Pode ter os dois padrões ao mesmo tempo. Isso é importante para um diagnóstico e principalmente para um tratamento, né? Irritabilidade, mesma coisa. Irritabilidade é aquela história do mato seco que pega fogo, né? Então, uma pessoa está irritado, né? Está estressado, ele se irrita com facilidade. Mas uma pessoa, digamos, que entrou em menopausa, né? Que tem essa deficiência de Yin, então ela do nada ela explode, né? Assim, ela tem uma labilidade emocional muito forte, né? Tem uma instabilidade emocional, né? Então, por que tem isso? É aquela história do mato seco que pega fogo com facilidade. Então, nesses casos, não basta você tratar só o fígado, né? Você também tem que tratar essa secura, né? Porque essa secura que faz com que gerasse essas instabilidades emocionais, né? E, enfim, os calores, mesma coisa, né? Os calores verdadeiros são calores de dia, né? E os calores noturnos, né? Elas lembram mais calores da deficiência Yin. Então, para quem estuda a medicina chinesa, para os praticantes, né? Amantes da medicina chinesa, eu acho muito importante, né? Na sua prática, tem esse conhecimento e saber reconhecer e fazer diagnóstico e aí acertar no tratamento. Obrigado.